Olá, pessoas lindas, sejam todos, todas e todos bem-vindos ao nosso podcast. Pode tudo, nosso espaço de poder, empoderamento e posse. Aqui a gente pode tudo, menos retroceder. E hoje nós estamos recebendo ninguém menos do que Ricardo Emerson, nosso R louco, poeta, slammer. Ele vai se apresentar, vai falar dessa caminhada, dessa luta, da luta antirracista, do levante cultural que ele faz importantíssimo, através da escrita, da rima, da poesia. Ricardo, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite, fazer parte de mais esse projeto que a gente divide junto. Pode se apresentar e ficar à vontade, tudo nosso. Então, beleza? Então, é um imenso prazer estar aqui. Sou Ricardo Louco, com 2 L. Eu sou de Patos de Minas, natural de Patos de Minas. Conheci a cultura hip hop quando, na ocasião, meus pais mudaram para Uberaba. E em Uberaba eu conheci a cultura hip hop. Depois, quando eu voltei para cá, né, tipo, eu tô engajado na cultura hip hop, né, tipo, a cultura sabedoria, break, escrevivências, produção musical, writer, grafiteiro, letrista, acho que tudo, né? Multifacetas, né, Ricardo? E você faz um trabalho muito bacana, necessário, eu diria, com a juventude, né? Principalmente a juventude da periferia, o jovem preto, né? Através desse movimento hip hop, todas essas vertentes que você citou. Eu acredito que é uma troca muito intensa, verdadeira, necessária. Eu acompanho vários desses trabalhos que você faz com excelência. E eu vejo assim, uma imensa doação. E a Devolutiva é muito sincera, né? As pessoas têm cada vez mais aderindo ao movimento do slam, né? Das rimas. As suas oficinas, que eu tenho acompanhado agora, oficinas de escrita, né? Com o pessoal da academia, das escolas, ensino público, rede particular também. Eu acredito que em algum momento da sua vida você ouviu esse chamado e atendeu e quis fazer desse talento seu vamos dizer, um pescado, de trazer essas pessoas, de dividir a sua sabedoria, o seu conhecimento, de colocar as letras, de colocar a emoção que é a poesia em favor dessas pessoas, principalmente do jovem de periferia, do jovem preto. O que é essa dimensão? O que tudo isso significa para você? O que te motiva? Assim, porque eu sei que a caminhada é muito importante, é muito bonita, mas não é só flores. A gente enfrenta muita dificuldade, na maioria das vezes fazendo tudo com recursos próprios. O que te impulsiona, assim, a cada dia, de pensar, essa é a minha missão, é o que eu quero fazer, o que eu gosto, e eu vou continuar, mesmo diante de todos os obstáculos? Então, hoje, eu me vejo como um educador social, né, voltado para a cultura hip hop. Assim, no meu tempo de infância, eu gostava muito de ouvir música. E na ocasião, assim, eu até dublei o grupo Balão Mágico, tá ligado? Sim. Tipo assim, eu tava todo naquela vibe da musicalidade e da expressão corporal. Mas só que, assim, Deus já tinha escrito outros planos, né? Meu primo, ele foi pra Uberaba e ele levou as playlists dele na época, né? Que é os toca-disco. Né, que agora até já voltaram, né, os toca-discos, os discos de vinil. E quando ele passou aquelas músicas, aquela musicalidade black, e eu ouvi, aquela criança começou a ouvir o que aquele grupo falava. Eu tava ouvindo Racionais, né, o disco de vinil do Racionais. E eles parece que eles contavam a minha história, né? Do que eu vivia na escola, como que era a respeito da minha cor. Aí essa criança sempre ia dormir com aquele pensamento, né? Tipo, não, eles falaram assim. E eu ficava comovido com o que eles cantavam, a rua, né? Porque eu tava envolvido na rua. Era muito da sua vivência, né? Aí eu falei assim, não, eu quero fazer isso, né? Tipo, e essa criança, ela cresceu, né? E ela se tornou esse agente cultural
que transmite essa vivência da cultura hip hop, né? Sim. Da sabedoria, das músicas, das artes. De alguma forma eu consigo acessar as pessoas com a minha arte. Já fiz, assim, que eu não fico limitado só em uma coisa, né? Eu gosto de fazer várias coisas. Eu gosto de música, gosto de artes plásticas, gosto de fazer alguma coisa que eu acredito que eu consiga fazer e eu tenho um resultado final naquilo. Sim. E eu faço. Uma das minhas artes que eu fiz no meu bairro, ela afetou a vida de uma moradora do bairro ali de uma forma tão assim... Direta, assim, que ela falou assim, nossa... E ela já se sentiu emocionada, já começou a chorar, porque aquele desenho trouxe uma lembrança de alguém que ela não havia fazia muito tempo, né? Sim. E ela falou pra mim que a minha arte foi, naquele momento ali, foi exato, né? Sim. Era o que ela precisava, né? De repente. Eu acredito que a minha música tem feito isso. Na poesia... tem pessoas que falaram que as minhas poesias são orações. E até um amigo meu que eu conheci do Clubhouse, ele falou que é melhor ouvir o R. Louco do que ler a Bíblia. Assim, tá Maravilha. Então, quando você citou Racionais, eu fiquei pensando exatamente sobre isso, né? Porque a gente sabe da história, né, da trajetória de Racionais, Mano Brown em específico, o quanto é inspirador, o quanto isso motiva, principalmente os jovens pretos da periferia. E você já parou para pensar que você também é uma referência, que assim como Racionais, que assim como a história e a trajetória do Mano Brown, você também inspira, você também serve como referência para pessoas assim que de repente tem um talento, mas não sabe como desenvolver, tem um talento, mas não tem coragem, ou não tem recurso. E aí a galera vê a sua luta, o seu corre, né, todo dia para realizar as coisas, com todas as dificuldades que a gente enfrenta diariamente. E aí pensa, não, se o Ricardo faz, se o Ricardo tá na frente, eu posso fazer, eu vou junto. Você já parou para pensar o quanto é importante? E que você também é referência para muita... Então, eu nem tava pensando sobre isso, mas aí depois da pandemia, um amigo nosso lá falou, amigo em comum, falou que há muito tempo atrás, que ele era criança, ele foi no bairro dele e tava lá, tipo, num grupo lá, e tava lá eu, né, um maluco no meio dos crentes lá, né, falando de Jesus, tava lá eu mandando um rap lá e de alguma forma atingiu a ele e ele tá aí na correria, né, tipo, aquele momento lá abriu a visão pra ele e ele ele escolheu algumas coisas a serem feitas na vida dele. Sim. Eu acredito que é o destino, né, tipo... Sim, eu tenho essa percepção, assim, que a gente fala muito sobre representatividade. Representatividade importa, representatividade, a gente querer sempre ver mais pessoas como nós, assim, ocupando espaço de poder, sabe? Participando das decisões que nos interessam. Só que, na prática, eu também percebo que a gente tem dificuldade de nos sentir representados por muitas pessoas, né? Às vezes, divergências acontecem, isso tem que acontecer. Eu acho até que isso edifica a luta e a nossa evolução pessoal, porque nós somos indivíduos, somos seres pensantes, que pensam diferente, né, que tem perspectiva diferente, e às vezes a gente sente dificuldade de se sentir representado no irmão, na irmã que sobe, que ocupa, às vezes por divergência pessoal, por opinião própria, assim, que difere das nossas. E você citou uma coisa, assim, que é bem interessante e que tem criado, ou pelo menos as pessoas mais intencionadas, elas têm usado isso como objeto de separação, que é a religião, quando você falou, né?
que estava lá no meio dos crentes falando de Jesus. E assim, o que a gente percebe é só do exterior, que as pessoas usam essas coisas que realmente nos une, mesmo com as diferenças, que no nosso meio a gente sabe que a gente realmente respeita essas opiniões, a gente respeita a liberdade de expressão, a liberdade de escolher a fé, o credo, a liberdade de não crer em nada. As pessoas mais intencionadas e que veem o movimento e que querem enfraquecer o movimento, elas usam essas ferramentas para nos separar, né? Exatamente. E eu vejo, e esse é um ponto assim muito interessante, positivo demais, que eu vejo em você, é que você tá junto com a galera, né, somando ali, que a gente sabe que no Islã, que na BDC, tem muitos ubandistas, tem muitos católicos, tem gente que não tem crença e que é sempre muito bem respeitado, que é muito bem recebido, porque no final das contas, o nosso ideal é o mesmo, né? A gente almeja chegar ali num ponto comum, que é ocupar esses espaços, que é ocupar a liberdade de fato, a igualdade de direito, a equidade. A gente está lutando pela mesma causa, né? E eu acho interessante isso, a gente deixar frisado aqui, principalmente para a juventude, né? Porque essas coisas não deveriam nos separar, né? Essas nossas individualidades, essas nossas questões, as nossas escolhas, as nossas orientações, elas não deveriam nos separar. E muito pelo contrário, a gente se unir por essas coisas que as pessoas de fora tentam nos enfraquecer. Esse pensamento ele é muito primitivo, né? Sim. Tipo, se você quer tomar posse de uma religião, de uma doutrina, e você quer encaixotar isso ali no lugar e falar assim, isso aqui é meu, eu vou te cultuar. Sim. Você tira a grandeza do Criador, né? Tipo, Criador, Deus criou tudo e você quer falar pra ele, não, eu preciso de você aqui, nesse desse lugar. jeito. Até, por exemplo, na Bíblia fala que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, né? Então, Exato. mano, ele não tá lá, você tá ligado? Ele tá em vai nós, estar lá, né? tipo, ele vai estar lá, a presença dele em honra a você tá ligado? Que vai estar lá naquele lugar. Mas onde ele tá mesmo, ele tá dentro do seu coração, né? Exatamente. Ali, né? E eu acho que tudo isso se torna palpável através das nossas atitudes, né? Atitudes como essa que você tem de alguma forma contribuir para a formação dessa galera, né? Da juventude, adolescente, criança, né? Muitas vezes a gente já se emocionou, né? Em episódios do Islã. Sim, de a gente receber relatos, né? Que realmente emocionam. Depoimento de meninas, principalmente, né? De um histórico de abuso, por exemplo, né? De meninos que é a nossa realidade, né? De jovem preto da periferia, que às vezes cresce longe do pai, sem a presença, sem a figura paterna, e ali, e ainda na adolescência, na fase antes da fase adulta, ele se vê no papel de responsável por aquela casa, por aquele lá. E a gente escuta muito isso nas composições, na rima, no rap, e a gente ouve muito que aquele movimento, que o rap, que o Islã, que ajudou a pessoa a se destravar de muita coisa, a se libertar, a se encorajar, a ouvir outras histórias, né, outros relatos. Porque quando a gente está envolvido num problema, a percepção que a gente tem é que não tem solução. E que só a gente passa por aquele problema. E como que a gente vai vencer tudo isso sozinho? Então eu falo sempre, quando eu vou falar do Islã, da batalha, desses movimentos que você está de uma forma muito ativa encabeçando, o quanto isso é libertador, a gente poder falar das nossas dores, a gente poder compartilhar, a gente poder ouvir a percepção de outras pessoas e juntos a gente achar uma saída, que sim que tenha saída. Faça né? igual eu, né? Através da arte, isso. Eu ressignifiquei o meu passado, porque, tipo, na maioria, né, das pessoas que têm a minha idade, embora se eu falar a minha idade ninguém vai acreditar. Porque tem cara de menininho, né, gente? Então, mas assim, os que nasceram na minha época, a maioria deles, tipo, não tiveram o pai, né, o presente. Eu tive meu pai, só que eu não tive meu pai presente por causa do constante... Da rotina de rotina de trabalho dele, né? Então ele praticamente, então quem ficava com a gente era minha mãe, né? Porque meu pai ficava no emprego, né? No serviço.
E isso né? faz muita diferença, né, Ricardo? Essa questão de ser referência. Assim, embora a gente não tenha essa percepção, né? Às vezes isso vai caindo, assim, a gente vai tendo esse entendimento aos poucos, de maneira que as coisas vão evoluindo, que as coisas vão acontecendo, os projetos vão criando forma. Porque a gente cria mil coisas na cabeça da gente. E a gente enfrenta obstáculos todos os dias para colocar isso em prática, né? É a questão financeira, porque a gente sabe que o incentivo está acontecendo agora. A gente está vivendo um levante, a gente está vivendo uma reestruturação do Ministério de Cultura, né? Que tem dado esse olhar um olhar mais diferenciado e específico, né, para essas culturas de população preta, comunidade indígena, comunidades tradicionais. Isso tem feito a diferença, porque aí a gente consegue tirar do papel e ajudar essas pessoas que se libertam, que se curam, que saem da casinha, que tem essa evolução através da arte e da cultura, que é muito importante. Então, Ricardo, você está envolvido diretamente no Islã, né? Como que foi esse rolê de criar... Porque hoje o Islã é um movimento, a gente precisa dizer isso, que o Islã Fatos, a gente vai deixar as redes sociais do Islã, como é que é? Islã Fatos, com PH. Com PH. E isso, hoje o Islã é um movimento que a gente pode dizer, é um movimento que ele resiste, tem resistido. Quantos anos tem o Islã? Tem 5 anos. Então, gente, o Desde Ricardo... 2017. O Ricardo, ele é um dos idealizadores, né, e fundadores do Islã. E hoje o Islã é um movimento que ele é formulado, que ele é um movimento que existe, que realmente tem feito esse trabalho. Além do trabalho artístico e cultural, ele tem feito esse trabalho social, que é que a gente falou de trazer pessoas, de se encorajar a contar, a fazer seus relatos e falar dessas histórias, dessa trajetória, que na maioria das vezes é o jovem preto da periferia que vive né, diariamente, e tem conseguido, a partir disso, arrumar recursos para virar essa mesa, para virar a chave, né, para falar, não, peraí, eu posso ser o protagonista da minha história, eu sou o protagonista da minha história, né, sem a gente querer levar em consideração o discurso da falsa meritocracia, né, porque muitas das nossas não ocupam os espaços por falta de oportunidade, né, por questões que a gente já sabe que é o racismo que nos cerceia, que nos limita a certos lugares, a certas atitudes, mas que as pessoas têm visto uma oportunidade no Islã de dar a volta por cima, né, de mudar essa realidade, nem que seja não, parece que nem que seja limita, mas assim, principalmente no primeiro momento através da rima, né, de desengavetar o que a gente chama os seus poetas e os seus poemas e ter coragem de fazer esse relato. E depois parece que quando a gente exterioriza tudo isso, eu falo por uma vivência minha, por experiência própria, depois que a gente exterioriza tudo isso, parece que fica mais fácil. Quando a gente compartilha essas dores, que muitas das vezes é comum daquela galera que está ali, eu acho que fica muito mais, não sei, as resolutivas assim vão aparecendo. Eu acho que é essa a intenção do Islã. Sim. Com o Islã, eu tive mais coragem de falar, né? Tipo, de colocar minha voz no mundo. Sim. Né? Porque até então eu tinha várias poesias, vários escritos. E estavam lá, tipo, guardados, né, na gaveta, como diz o Rogério, né? Aí depois e eu só ficava olhando, né? Eu olhava pra elas assim. Criando coragem. Eu até imprimi, sabe? Uhum. Imprimi o livro, ficou grossão o livro lá. E eu ficava lendo esse livro, né? Aí um amigo meu, por exemplo, quando eu mudei pra cá, o João Paulo Treto, já começou a falar do Islã, das poesias. Aí, tipo assim, do nada, né? Tipo assim, como que é o universo, né? Eu já tava lá na minha casa lá, revendo essas poesias, remoendo lá, né? E minha mente já tava mostrando alguma coisa. E na mesma hora aparece o Treta, né? Me falando. Eu falei, então vamos então, né? Tipo, vamos ver de qual que é. E a gente tá aí até hoje. Já 5 anos, né? Eu imagino a quantidade de pessoas que
que faz parte, que passou, que de alguma forma contribuiu, né? E novidade de primeira mão, tem um livro, né? Tem um livro no forninho. Já vai ter, que vai ser publicado. Então, isso é muito importante, né? Porque a gente consegue mostrar para as pessoas, a partir de atitudes palpáveis, que isso é possível, né? Que tem um jovem que sonha em ser escritor, em compartilhar suas poesias, suas músicas, suas letras, que isso é possível, né? Que é importante também a gente falar da emancipação que a cultura hip-hop... Em partes, eu acho que a gente já está um pouco distante disso, né? Essa realidade de o jovem viver da sua cultura, viver da sua arte, viver do movimento hip-hop. Mas a gente tem aí vários exemplos, como você citou no início, dos Racionais, que isso é possível, sim. Né? Essa emancipação através da economia criativa, né? Através da arte, que isso é possível, que isso movimenta uma cadeia grande de pessoas, que o jovem ele consegue levar o sustento para sua família, envolver outros jovens nesse projeto, mas para isso a gente precisa também se dedicar e cobrar do poder público, porque a gente sabe que recursos existem, que os viés existem, mas que ninguém vai bater na nossa porta. A gente precisa se organizar. Eu falo muito da importância de mobilização social organizada. A gente precisa se organizar, colocar no papel o que a gente quer, o que a gente precisa, o que é nosso de direito, o que tem para nós disponível, e se organizar para cobrar, né, para tornar isso possível, né? Como o livro do Slam vai acontecer bem em breve. É igual aquele esquema, né? Tipo, quem vai na frente bebe água limpa. Bebe água limpa. Eu já estava sempre estudando, já estava sempre procurando saber sobre editais, né? E os editais sempre acontecem, todo ano acontece, tem edital, vários. Só que assim, eles não mostram, tá ligado? Eles não vão mostrar lá, fazendo comercial, que tem tantos milhões disponíveis para você, que você pode fazer um projeto. Então, tipo assim, você tem que saber, tem que ir lá, tem que dar a cara a tapa, sabe? Tipo, e tem que ir mesmo. Por exemplo, agora no Slam, eu faço parte de um selo, é um grupo onde se reúne várias pessoas, né, do poder público, sociedade civil. É assim, a gente quer diminuir a criminalidade em Patos de Minas. O índice da criminalidade importante demais. Está muito alto, está aumentando. E lá perto de casa foi mais né, uma criança, né? 4 anos, infelizmente. E assim, a ideia do projeto do selo é a gente organizar pautas que podem ser trabalhadas e colocar um objetivo nessas pautas para a gente mandar para a Câmara Municipal, para que os vereadores possam sancionar uma lei e que essa lei possa servir de apoio para aquelas pessoas que trabalham com a cultura, aquelas pessoas que de alguma forma possa ajudar a sociedade, ela vai ser uma mão da prefeitura. Entendi. Digamos assim. Uma parceria, né? Porque, importante assim, demais. Todo mundo quer que você faça uma coisa. Vamos lá fazer... Por exemplo, você falou do Slam. Tem gente que acha lindo, maravilhoso o Slam, tá ligado? É lindo e tal. Igual eu falo lá, tipo, romantizou, né? O Slam de Patos de Minas romantizou, tá romantizado. Mas assim, é bonito, é lindo, é maravilhoso. Mas e a grana? Tipo assim... Você vem voluntário, você quer, tipo assim, voluntário, todo mundo quer que a gente vá voluntário. Tem um custo para tudo isso. Sim. A gente gasta para se locomover, a maioria das pessoas que são envolvidas no Slam mora em território, em lugares afastados do centro. E a gente precisa de dinheiro para ir recitar, nem vou falar para fazer o Slam acontecer, a gente precisa ir de dinheiro para participar do Slam, a gente precisa se locomover. Assim, tipo, uma grana... Até para essa pessoa que vai ser voluntário. Tipo assim, não, ele vai ser voluntário, mas ele vai ser um voluntário compromissado, né? Porque Sim. O voluntário, ele tá ali, se aparecer uma coisa melhor, ele larga o voluntariado, né? Porque eu tenho essa percepção, Ricardo, que o jovem, ele tem muita pressa.
E não tá errado, não. Assim, a gente às vezes começa a levantar certas questões e pautas durante o Islã e os movimentos, e o jovem, ele quer colher aquilo que a gente plantou ali naquele momento, ele quer colher outro dia. Ele não tá disposto a ficar ali todo dia aí ouvindo, porque é aquilo que eu falei, na casa dele tá faltando alguma coisa. De certa forma, ele ajuda, né, a manter a casa, ele tem essa responsabilidade, e a partir do momento que ele dedica o tempo dele para compor poesia, para organizar uma edição do Islã, da batalha que acontece, ele está deixando de fazer alguma coisa. Sim. E ele poderia ter, além de ser uma arte necessária, um projeto social, poderia ser o emprego dele. Sim. Mas essa realidade ainda está distante de nós, infelizmente. Eu não vejo ninguém vivendo da arte aqui em Patos. Não da nossa arte, dessa arte da quebrada. Mas vai mudar, né? Com certeza já está mudando. E a nossa perspectiva é para que mude. E a gente precisa desse levante. A gente precisa de todo mundo envolvido. Poder público, principalmente. Das pessoas que acreditam no Islã, das pessoas que fazem o Islã, dos simpatizantes. As instituições de ensino, eu tenho acompanhado que tem muita escola interessada em levar o Islã, as oficinas de escrita. Então, a gente sabe que existe uma verba para palestrante, de repente, né? A gente sabe que existe um cronograma e que isso tem um custo financeiro. Nós somos mestres de saberes também, a gente é mestre, a gente tem condição de levar isso para as escolas públicas. Vamos pensar um jeito, vamos desenvolver um projeto anual, por exemplo, que beneficie o Islã, que beneficie os oficineiros, sabe? Porque eu acredito que é uma via de mão dupla, né? A gente se dedica, você se dedica, tem muito material, tem tempo, muita coisa envolvida e que a gente precisa desse fomento. Sim. Ou que haja, por exemplo, palestras e eles me chamem para fazer as poesias ao vivo lá. Sim, com certeza. Porque, na pandemia, o que salvou lá, eu fui convidado, né? Fui numa sala de umas mulheres lá, feministas do Fogão, e elas me chamaram para fazer a poesia para elas lá, e eu, assim, trabalhei 1 hora fazendo poesia. E foi o dinheiro mais de pouco que eu ganhei, tá ligado? E que ajudou demais. Foi bem alto, tá ligado? Tipo assim, valeu, tipo... Isso faz a diferença. Além de ser um incentivo pessoal. Porque, tipo, eu durante a minha vida, sei lá, acho que 15 anos envolvido com projeto cultural e social, por pouquíssimas vezes eu recebi por isso. E não vou ser hipócrita e dizer que não faz diferença. Não só por causa do valor... Cria essa expectativa, falar, poxa, é meu, eu criei, eu projetei desde o início, eu executei e eu recebi por isso. É valorização, isso importa. Ricardo, a gente está chegando no final, infelizmente, tempo muito, muito rápido, passou voando, mas tá aberto, você sabe, demais, que você é parceiro desse projeto e de vários outros que a gente desenvolve, as portas estão abertas do Pode Tudo. A gente voltar e ir atualizando essas pautas, trazer novidade, apresentar o livro do Islã quando ele for publicado. Mas agora eu queria que a gente encerrasse com poesia, com rima. Fica à vontade para fazer um free ou uma poesia. Então, vou declamar uma poesia do meu livro Poesia em 365 dias. Maravilha. 365 dias de poesia. Tá lá na Hotmart. Agora vai rolar Black Friday, vou mandar vou abaixar o preço. Vamos fortalecer aí, hein, galera? Aqui, como nós estamos no dia do ano, né, quase chegando no final, nós estamos no 311. Hoje é o dia 311, né? Então vamos lá. Né? Me sentir curado, enxugando o choro. Vários rios tenho no rosto. Livro de autoajuda. A Bíblia é minha bússola. Preciso de ajuda. Se eu não me ajudar, ninguém me ajuda. Muitos estão vivendo assim. Começar fazendo, terminar antes de começar a agir. Comece a ler biografia de mentes grandes. Tiro toda limitação. Faço desmanche. Ressignifiquei a palavra difícil e coloquei desafio. Analisa, aplica e tenha de verdade. Se você procrastina, seu projeto é de má qualidade.
Boa! A poesia de 311. Para esse dia 311 desse ano, né? Dia 311 desse ano. Ricardo, muito obrigado. Gratidão pela sua existência, pela sua luta, por atender o chamado. E conte comigo sempre. Muito obrigado por estar aqui, por fazer parte. E a gente vai ficando por aqui nessa edição de mais um Pode Tudo, esse espaço de poder e empoderamento. Fiquem ligados, porque muitos convidados especialíssimos ainda vão passar por aqui. Se inscrevam, acionem as notificações, porque aqui a gente pode tudo, menos retroceder.